Olá, pessoal! Começa agora um Momento Papo de Mãe. Quem nunca viu aquela cena clássica no shopping ou no supermercado da criança se jogando no chão e esperneando? Quando a gente ainda não tem filhos, acha um horror aqueles ataques de birra. Até virar pai ou mãe e chegar o seu dia, o dia em que o seu próprio filho dá um chilique e você fica sem saber o que fazer. A gente vai saber da Carolina, que tem 2 meninos pequenos. Carolina, você já passou por isso com seus filhos? Já, o meu dia chegou. Você achou que não fosse acontecer, Achei né? que não fosse acontecer. E o meu mais velho, ele era um pouco mais tranquilo. Então, foram pouquíssimas birras. Agora, o menor é sempre. Então, passa bastante. E também vamos conversar com a psicopedagoga Larissa Fonseca, que tem bons conselhos para os pais que ainda não conseguem lidar muito com as birras. E funciona? Passa? Passa sim, mas as crianças fazem birra, fatalmente fazem birra. Birra é um comportamento bem típico dos pequenos. E a partir de que momento a gente considera uma birra? A criança com que, assim, a partir de 1 ano, com 2 anos? Bebês também fazem birra. Eu vou falar criar uma polêmica. As birras são positivas também, né? A birra tem várias causas para ela. Então, ela pode ser um conflito de sentimentos, ela pode ser uma tentativa de conseguir alguma coisa, ela pode ser resultado só de um momento de estresse ou de muito cansaço ou de fome, né? Então, o bebezinho também faz birra. Aí, cabe aos pais irem conhecendo os filhos e seguindo estratégias para lidar diferente em cada fase do desenvolvimento. Então, a gente né? pode dizer que a birra faz parte do desenvolvimento infantil? Faz parte do desenvolvimento infantil. Mas a pior é aquela dos 2 anos, até que em inglês é chamada de Terrible 2, Os né? terríveis 2 anos é a primeira adolescência, a adolescência dos bebês. Que daí eles se jogam mesmo. O que seu filho Meu faz? filho está exatamente nessa fase. Então, tudo que eu acho que Ele eu vejo... está com 2, você tem um de 2 e um de 4. Isso. O Gustavo e o Guilherme. Gustavo e Guilherme. O Gustavo está nessa fase dos Terrible 2 e realmente tudo que acontece na vida dele vem a birra. Então ele está descobrindo, é isso que eu percebi. Ele se joga no chão, ele não quer. E aos poucos a gente tem falado para ele, Gustavo, isso é de bebê, isso é de menino maior. Então ele está crescendo e descobrindo sentimentos. E eu tenho dificuldade nesse momento de perceber cada sentimento, ver aonde ajudar ele, o que é birra, o que é necessidade. Ele vai testando os pais, né? E aí, qual é a sua reação? Como que você lida com a birra? Muitas vezes a gente respira fundo. Se você está num lugar público, né? Se a criança se joga, não quer, já aconteceu dele não querer entrar no carro e ficar segurando, e você tentando pôr aquele cinto, aquela cadeirinha. E a gente vai tentando conversar. Em casa, acho que você consegue dar um espaço maior para ele se expor o sentimento e depois dar uma acalmada e tentando conversar. Mas é bem difícil, é estressante para todo mundo. Em casa, os pais se sentem mais à vontade também, né? Então, Porque na rua você está sendo julgado, né? As pessoas olham torto, né? torto, esse é um dos conselhos que eu dou. Esquece, quem não teve filho um dia vai ter e vai vivenciar birra, mais, menos intenso, mais ou menor frequência. E tudo bem, você está educando ali seu filho, porque muitas vezes em locais públicos os pais cedem a esse comportamento dos filhos. E a criança, quando ela tem essa inconstância, ela sabe jogar Porque com os pais. Porque os pais ficam envergonhados. Eu lembro que envergonhados. aconteceu comigo uma vez com a minha filha Juliana e ela estava se jogando no chão e uma pessoa veio falar comigo, você precisa de ajuda? Eu falei, não, pode deixar, né? Isso. Deixa que uma hora ela vai cansar. Mas é mais raro alguém que veio oferecer ajuda. Sim, a maioria das pessoas. Então, ignora os olhares, porque você vai dessa vez, da próxima, educar, porque aí você vai conseguir no futuro, e num futuro próximo, lógico, conseguir ter um passeio mais tranquilo com os pequenos. Mas isso daí, de qualquer maneira, desestabiliza Sem os dúvida. pais, né? É muito difícil para os pais lidarem e conterem com aquela birra. A gente Sem fica dúvida, nervoso, né? E é frustrante e deixa a gente nervoso. E uma outra dica importante, então, que eu dou para os pais é assim, tenta pensar como é que você está no momento. Se você acha que você não tá com autocontrole bacana, evita tentar conter aquela birra no momento, se afasta, porque senão você vai querer fazer alguma coisa que não é bacana, que pode se arrepender depois. Então, se você achar que naquele momento você não está bem para conter a birra, se afasta Mas da o que criança. tem que fazer na hora da birra? É importante os pais terem uma sensibilidade para perceber se a birra estou testando meus pais, quero uma coisa agora, então estou só ali fazendo uma manha porque eu quero ver se é assim que eu vou conseguir. Aí o ideal é ignorar assim e falar, olha, quando você se acalmar a gente conversa, eu estou aqui esperando, assim você não vai conseguir nada comigo. Tem aquela birra do horário do cansaço ou do horário da fome, então se você percebeu, vale a pena dar uma acolhida, não que você vá atender a birra, mas aí tenta conversar
conversar, mudar de assunto, colocar uma música mais baixa, dar um abraço, conter e oferecer a comida ou colocar a criança para dormir. Isso aconteceu comigo há bem pouquinho tempo. Assim, eu vi a criança estava muito agitada, eu falei, bom, vou levá-lo para dormir. Ou se é alguma inquietação que ele está, uma dor, um desconforto, alguma situação que aconteceu. Então, vale ter essa sensibilidade do porquê que a birra está acontecendo. Tentar identificar aí, né? Isso. E será que dá para saber quando que uma birra é considerada normal e quando passa dos limites? A Larissa Fonseca vai responder no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Eu quero saber da Larissa. Larissa, até que idade, né? E até que ponto que a gente considera aquela reação, uma birra, né? Algo de alguém que está se desenvolvendo e aprendendo. E quando que chega, que se transforma em falta de educação mesmo? Que a criança já saca o que está acontecendo, que tá fazendo. Sabe, Mariana, apesar de ser normal para o desenvolvimento infantil, a gente não diz que a birra tem que ser aceita. Então, é sempre importante para ela aprender que a birra não é um modo de resolver as questões do dia a dia. Então, tem sempre que ensinar. A gente sabe que é normal, que acontece, mas a gente não pode simplesmente ignorar o fato da birra. Agora, se esse comportamento, ele persiste e é o único modo que a criança, mesmo depois dos 4, 5 anos, continua lidando com as questões do dia a dia, com aquilo que ela quer, com os sentimentos. Se isso persiste e acaba sendo o único modo que a criança usa, aí a gente já percebe que ou ela consegue o que ela quer, então ela aprendeu, ela vai continuar testando e fazendo aquilo, né? Ou ela não tem outras alternativas de como ela vai conseguir resolver. Então, vale a pena os pais intervirem nisso. Com 4, 5 anos, a criança já começa a ter mais consciência das atitudes dela e a birra já tem que ser bem menor, né? Impor limite mesmo. Impor limite, sim. Sempre ensinando novos meios de como lidar com o que você quer, com a frustração de não ter o que você quer, quando você está triste, quando você está bravo, quando você está feliz. Né? E todas essas sensações. E, Carolina, você era aquela pessoa que julgava e falava, eu não admito esse tipo de atitude, imagina como que a mãe, o pai deixa fazer isso. E depois, quando você se tornou mãe, você passou a ver diferente? Com certeza, né? Porque quando você vê aquelas cenas na rua, você até se assusta. Nossa, essa mãe não educa, ela não está presente. E quando você é mãe, você descobre que isso faz parte. Então, assim, você vai passar vergonha, não tem como, mas você tem que saber lidar com isso. Então, assim, eu tento acolher ou então colocar o limite. Eu acho que essa questão do limite que a Larissa estava colocando, ela é muito importante, né? Porque às vezes você vai indo no ritmo da criança, mas tem um certo momento que você tem que cortar. E com 2 filhos, você já percebeu que tem criança que é mais birrenta do que a outra. Com certeza. Eles são diferentes, a personalidade é diferente, então você tem que ter aquela sensibilidade de como lidar com cada um. E tem algum que você tem que ser um pouco mais rígido e o outro você consegue ponderar mais. Então, você tem que lidar com a birra, mas não perder o limite. O que você já usou com eles que funcionou, com esse seu mais novo? Com o mais novo, eu já usei muito isso de falar, você se acalma. Quando você se acalmar, a gente vai conversar. Porque ele se joga no chão, ele chora, ele grita, ele não quer alguém. Então, eu deixo ele gritar e quando você se acalmar, a gente conversa. Então, isso muitas vezes funciona comigo. Algumas não. Eu tenho a frase, comigo isso não funciona, porque às vezes também a gente fala, não pode fazer isso, ou faça de tal maneira, mas em outra ocasião com o pai, ou com a avó, ou com a tia, funciona. Então eu sempre falo, comigo isso não funciona. E isso que você falou, né, da família. Muitas vezes a gente vê que os filhos fazem a birra com os pais. Sempre acontece com os pais, e aí a gente ouve também muito, foi na casa de um amigo, de um tio, nossa, ele se comporta tão bem, é tão diferente, né? Por que acontece isso com os pais? O bastão terceiro resolveu na hora. A relação que a criança tem e que nós temos, a relação entre pais e filhos, mãe, filho, pai, filho, é diferente. Ela tem uma construção aí emocional, tem outros aspectos que influenciam bastante, né? Então, sempre com a mãe, com o pai, a criança costuma ser um pouquinho diferente. Às vezes, até com o pai e com a mãe, eles são mais comportados, digamos assim. Mas é comum, porque a criança sabe que ali ela recebe um amor incondicional. Aí elas abusam. Então ela e ela também não tem tanto medo de não ser aceita e tudo mais. Então já tem uma relação diferente. Até na vida adulta, pais, né? Na vida adulta também. Então essa relação é diferente e os comportamentos acabam indo de acordo com a relação que se tem. Vamos acompanhar agora a participação dos telespectadores aqui no Momento Papo de Mãe. E chegou agora aqui pelo nosso Facebook a pergunta da telespectadora Thaís Naldoni de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, Larissa, olha só.
A Elis, minha filha, está com 1 ano e 10 meses e sempre que está contrariada, joga o que tem na mão, em qualquer direção. Já acertou uma ameixa enorme no rosto de uma tia. Como é que eu posso corrigir isso? Pois é, hein? Já estou até sentindo como é que você ficou brava nesse momento aí da tia. Olha, a criança vai jogar no momento do nervoso da criança ou desse tipo de comportamento, normalmente os pais também ficam muito bravos. Então, se você entrar nessa relação com a criança de, você jogou, de ficar brava, de dar bronca, a criança vai continuar e vai tirar você mais do sério. Então, a criança jogou, vale a pena você olhar seriamente bem baixo e falar, isso não é uma bola, esse é para comer, ou dar, né, nomear o que a criança deveria fazer com aquele objeto que ela jogou, esse é um brinquedo, e a criança perde o privilégio naquele momento, então eu vou guardar, então ela não vai poder mais brincar com aquilo, ela tem que perder, ela tem que sentir, além da sua fala, ela tem que sentir que ela perdeu um privilégio naquele momento. Então, você jogou, eu não gostei, fiquei muito chateada, vamos parar a brincadeira. Faça um carinho na sua tia, porque você machucou a ameixa para você comer. E tenta manter essa tranquilidade para a criança não perceber que aquilo te afetou. Tanto, se possível, sempre, né? Porque com quase 2 anos ela já entende isso, né? Ela entende, mais ou menos, ela vai entender, depende de como foi aí a construção com ela, mas de que aquilo não deve ser jogado, que a ameixa é para comer, faça um carinho, você machucou, e ela vai compreender, sim. Mas lembra que sempre a fala tem que vir junto com uma ação, porque a criança ela tem que sentir para ela internalizar o significado daquela fala. E você também pode participar do nosso programa. Escreva para momento@papodemãe.com.br. Larissa, muito obrigada pela presença. Obrigada, foi um prazer. Eu quero mostrar aqui o CD e DVD da Larissa, né? A Turma do Sapo Frog. E uma aventura musical. É uma proposta bacana, com ritmos diferentes, em português e em inglês, personagens diferentes que trabalham a questão da inclusão, músicas inéditas e outras de domínio público, né, tradicionais, e tem também uns encartes especiais com livro de atividade, livrinho de história, tá bem bacana conhecer. Obrigada. Parabéns pelo Obrigada. trabalho. Obrigada, Carolina, por ter vindo. Boa sorte lá com as birras. Obrigada, eu vou pegar do Gustavo. A gente fica por aqui. Até o próximo Momento Papo de Mãe. Continuem com a gente aqui na Cultura. Tchau!